Irmãos, o tema do mês de integração, que o mês de junho é o mês da igreja, é a esperança viva, conforme nós já falamos. E nós estamos baseando nesse texto de Jeremias 29, versículo 11. E o tema da mensagem é mantendo a esperança viva. E eu vou lendo com os irmãos, versículos a versículos, e vou dialogando com os irmãos. E esse texto tem basicamente 4 blocos. Tem uma apresentação, depois tem mais 3 blocos, onde Deus fala com o seu povo. Ao ler o texto de Jeremias 29, Deus me inspirou, eu sinto que, a fazer um paralelo dos nossos dias de hoje, que vivemos alegoricamente numa Babilônia, com o texto naquele tempo, há 600 anos, 590 anos antes de Cristo. O que levou o povo ao cativeiro foi o pecado e a insistência na desobediência a Deus. E Deus, após enviar seus profetas e exortar o povo inúmeras vezes, gerações, Deus decide em seu coração aplicar a sua justiça, mas uma justiça em amor ao povo que ele tanto ama, levantando Nabucodonosor para retirar o povo judeu de Jerusalém e levar cativo para a cidade de Nabucodonosor. Quando nós lembramos do início de todas as coisas, nós percebemos que Deus coloca no Éden o homem e a mulher que nos representa, e ali existia uma regra rígida que não poderia ser quebrada. Adão e Eva precisavam obedecer, não tinha outro caminho. Ou obedece ou desobedece, ou agrada a Deus ou desagrada a Deus. Se agradar a Deus, tem as bênçãos de obedecer e andar nos caminhos do Senhor. Mas se desagradar a Deus, tem as consequências da desobediência e do pecado. Lá no Éden tinha promessas de bênçãos para sempre. Deus prometeu ao povo hebreu, ao povo judeu, que a terra onde eles habitariam seria uma terra onde emana leite, mel e prosperidade, se e somente se fossem obedientes e andassem nos caminhos do Senhor. No Éden, Adão, o líder, ele desobedece às ordens de Deus. Ele entra em pecado contra Deus, ele não reconhece o seu pecado, ele não se arrepende de seu pecado, ele não confessa o seu pecado, e Deus dá uma punição. A justiça de Deus cai sobre Adão, cai sobre Eva, cai sobre toda a humanidade de geração a geração até chegar nós nos dias de hoje. E hoje nós vivemos debaixo de um governo no mundo, não só no Brasil, de um governo perverso, de um governo mau, de um governo ímpio. Mas nós que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, somos o povo de Deus, ao qual Ele ama, ao qual Ele cuida, ao qual Ele guarda, ao qual Ele instrui, ao qual Ele faz prosperar até que a esperança viva se consuma, ou seja, o seu Filho amado volte para buscar a sua igreja. E até lá cada um de nós tem uma missão a cumprir, mas você e eu e a igreja do Senhor não cumprirá essa missão sem o próprio Deus intervir sobre a vida de cada um de nós, como família, mas intervir em cada um de nós como igreja de Cristo, proclamadores do Evangelho de salvação mediante arrependimento e fé. Portanto, assim como o povo judeu tinha, sim, uma ordem a cumprir, e ali tinha exigências para ele, cada um de nós temos também. Servir a Deus com fidelidade e representar o reino dele aqui neste mundo, nesta grande Babilônia, para que os outros que ainda não conhecem Jesus Cristo como único Salvador, aqueles que não foram alcançados pela esperança viva, eles possam ser alcançados e ter a mesma esperança que você e eu temos, de um dia o nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo vier nos buscar,
Não existe esperança maior do que essa para a igreja de Cristo. O povo tinha essa esperança. O que é esperança, irmãos, para corroborar? A esperança está diretamente ligada, a própria palavra diz, em esperar alguma coisa. Mas quando temos esperança, nós nunca temos esperança em coisas ruins. Nós sempre temos esperança em coisas boas. A menina espera o namorado depois de 4, 5 anos pedir, em casamento, noivar. O noivo espera a noiva na igreja com expectativa. Agora tivemos nascimento do neném. A mãe, a esposa aguarda com expectativa, tem a esperança de 9 meses nascer aquele neném abençoado. Esperança sempre está ligado diretamente a coisas boas. Tem alguns aqui que eu sei que essa semana ficaram esperando a Shopee chegar em casa para fazer a entrega que você tanto queria. E aí a buzina da moto toca, quem mora em casa pensa que é com você, o interfone toca, acha, chegou, é uma esperança, porque é coisa boa, compra boa, faz bem isso. A esperança está diretamente ligada, irmãos, à nossa fé. A fé é o firme fundamento daquilo que você espera que aconteça, que se materialize, mas que você ainda não viu. Então você espera, crendo piamente que esse algo de Deus vai acontecer na tua vida. Esperança. Esperança viva através de Cristo Jesus. Jeremias 29, de 1 a 23, é uma carta escrita pelo profeta Jeremias a estes exilados, homens e mulheres, povo de Deus, que estes andaram em desobediência, seus pais andaram em desobediência, as gerações andaram em desobediência e foram punidos. A justiça de Deus que foi prometida caiu sobre eles. Nabucodonosor por 3 vezes invadiu a cidade de Jerusalém. A primeira levou a nata da sociedade, os pensadores, os sacerdotes, os príncipes, reis, a nata da sociedade, aqueles que tinham dons e talentos da primeira vez. A segunda vez fez apenas um cerco. A terceira vez, Deus desceu a mão sobre o povo e foi brutal a entrada de Nabucodonosor e seu exército. Crianças, homens e mulheres morreram. Os portões da cidade foram queimados, os muros derribados, as casas destruídas, o templo jogado abaixo. Levado nessa noite, ou nesse dia, milhares de judeus, povo de Deus, levados cativos para uma nova terra. O coração desse povo estava, obviamente, entristecido, estava provavelmente angustiado, provavelmente sem expectativa do que vai ser da minha vida nesse lugar. O coração desse povo, a gente entende que estava também traumatizado, porque não é uma boa cena você ver um exército entrando na sua cidade, queimando as portas, derrubando os muros, queimando suas casas, matando pessoas, e é esse povo que vai ser cativo, povo de Deus. E nesse meio, em tudo isso, Deus escreve essa carta, envia essa carta através de Jeremias, com desejo de dar instrução ao povo, com desejo de restaurar o povo, mas também dizendo que Ele é um Deus justo e aplica o seu juízo para aqueles que o desobedecem e pecam. Às vezes, o povo de Deus acha que o fato de Deus estender a sua misericórdia de geração a geração, Ele nunca vai estender a sua mão. Não brinque com Deus, porque no dia que Ele se cansa, irmãos, Ele coloca a mão pesada sobre o seu povo, e ai daquele quando Deus pesa a sua mão. Os primeiros versículos dizem assim, vou ler com os irmãos, se puder colocar na tela, Jeremias 29, a partir do 1, diz assim: este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, os sacerdotes, os profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia.
Ele enviou a carta por intermédio de Eliase, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, mandou Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte, e aí é o teor da carta. Versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Olha para mim. Deus não está falando com o povo da Babilônia. Deus está falando com o seu povo. Esta noite Deus não está falando com o povo da Babilônia. Deus está falando com o seu povo e com aqueles que serão o seu povo. Aqueles que ainda não creem, mas que crerão, Deus está falando essa noite. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Diz a carta: construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam dos seus frutos. Irmãos, Deus está falando para os exilados, para o povo de Deus que estava exilado ali, entendendo que eles não estavam acorrentados, está bom? Está bem? Eles estavam lá em um pedaço de terra que Deus providenciou para eles, e ali existia uma expectativa, uma falsa expectativa, de que a qualquer momento, eles iriam para casa de novo. Mas era um engano. Deus estava dizendo ao povo dele, em meio à Babilônia: vivam normalmente na Babilônia, construam casas, plantem hortas. Aquele povo já estava lá há algum tempo, estava sem construir casa. Vai dormir aonde? Talvez Deus perguntasse: aonde vocês vão dormir? Vai ficar no relento? Comece a construir a sua casa, que eu te ajudo. Prepare a terra, que eu, Deus, te darei força física para arar a terra. Eu vou cuidar disso. Jogue a semente, que eu, Deus, faço brotar. Tire as ervas daninhas, que eu, Deus, faço dar frutos. Quando nós imaginamos, alegoricamente, que nós, povo de Deus, estamos na grande Babilônia, que é este mundo, aguardando com expectativa a volta de Jesus. Cada um que somos salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, não podemos esmorecer, não podemos parar. Não são os traumas, não são as dores, não é o luto, não é a escassez, não é o medo que vai fazer o povo de Deus parar de cumprir a missão. Existia um propósito muito especial para o povo de Deus. É através do povo de Deus que Jesus nasceria em Nazaré. O Filho de Deus viria através deste povo que estava sendo castigado por Deus. É este povo que estava ali na Babilônia, que Deus estava despertando e dizendo: eis, está difícil para você, eu sei. Vocês estão entristecidos, alguns de luto, alguns angustiados, sem esperança para o futuro. Talvez alguns chateados comigo, Deus, porque a vida de vocês não está boa. Mas tudo que eu estou fazendo é por amor. Construa suas casas, porque vai demorar o negócio aqui. Gerem filhos. Tenham esperança. Deus é como Deus estivesse falando para o povo e para mim e para você. Não foi Nabucodonosor que invadiu a cidade, destruiu os muros, queimou os portões, destruiu suas casas, o templo e levou vocês cativo. Eu, Deus, que fiz tudo isso, usando Nabucodonosor como meu instrumento em minhas mãos. Ele não fez nem menos nem mais do que eu ordenei. Nos nossos dias, irmãos, nem menos acontece conosco daquilo que Deus ordena, e nem mais. Deus tem o controle sobre a sua vida, irmão. Deus tem controle sobre a vida da igreja. E se alguma coisa está acontecendo na sua vida, ao qual você tem se entristecido, se alguma coisa tem acontecido na sua vida, ao qual você tem ficado magoado, talvez até com Deus, se tem alguma coisa acontecendo na sua vida que tem te enfraquecido, saiba que Deus tem o controle de todas essas coisas.
Pare de ficar magoado com Deus, achando que Deus está apenas te punindo e que Ele não olha para você. Deus estava aplicando a justiça sobre o seu povo, sim, mas aplicando justiça em amor. Às vezes, irmãos, tempestades e lutas na vida do crente, na sua vida, na minha vida, eu tenho certeza disso. Quantas vezes tempestades, lutas, grandes desafios que eu passei, você passou e você está passando, tem um propósito específico de Deus na sua vida e através da sua vida. Lutas, tempestades, desafio, dores, para te fazer amadurecer, para se tornar um crente mais maduro. Lutas, tristeza, lágrimas, Deus permite na sua vida para você crescer na presença dEle, para você buscar Ele de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as suas forças, porque nos dias de festas é tão difícil, irmãos, nós buscarmos ao Senhor como nós buscamos nos dias de tristeza. Quando estamos tristes, quando acontece alguma coisa na nossa vida, quando estamos com medo de algum fato acontecer que vai doer em nós, nós buscamos ao Senhor com um coração tão humilde. Talvez o que esteja acontecendo na sua vida, passando na sua vida, seja talvez para você se tornar humilde. A minha tendência, a sua tendência é sermos extremamente vaidosos, extremamente arrogantes e soberbos. E no dia da adversidade, irmãos, quando nós percebemos que nós não temos força para nada, que não vamos conseguir vencer nada com a força do braço, nem com as finanças, nem com o intelecto, nem com os conhecimentos, nós ficamos dependentes 100% de Deus. Só tem um caminho: se humilhar diante da potente mão de Deus. Dias de lutas forja o coração do crente, e é isso que Deus estava fazendo com aquele povo, forjando o coração deles para entender a missão que Deus estava dando para eles. E a ordem continua aqui: casem-se e tenham filhos e filhas, versículo 6. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhas e filhos. Multipliquem, não diminuam. Deus queria que o povo prosperasse. E a prosperidade do povo para aquele tempo era numérica, sim. Precisava multiplicar e se tornar um grande povo. Entusiasmados, cheios de Deus dentro de si. E os falsos profetas diziam para eles enganosamente que aquilo ia passar rapidinho. E se eu achar que tudo vai passar muito rapidinho, não, amanhã já foi tudo resolvido, a tendência minha ou sua é esmorecer, é não plantar, porque para plantar, irmãos, demanda muito tempo. Qualquer ministério que você for plantar na sua vida, qualquer projeto que você for plantar na sua vida, você vai demandar tempo, sacrifício, se abdicar de coisas, investimento, para que dê frutos. E Deus está dizendo para mim e para você: continue investindo na sua vida espiritual, continue investindo na sua vida intelectual, continue investindo na sua vida teológica, continue investindo nos seus negócios, sim, porque Deus deseja te fazer prosperar, para que você dê uma oferta maior, para que você dizime e multiplique os barcos que são comprados, os prédios que são erguidos para a escola bíblica dominical. Deus deseja usar as nossas finanças. Deus está dizendo para o povo aqui: continue fazendo o que tem que ser feito, porque vocês vão prosperar e eu vou abençoar vocês. Viva bem em grande aos com grandes conflitos. Sabe, irmãos, eu fui visitar uma família, acho que eu comentei com o Ministério de Louvor semana passada ou retrasada, né? Não é membro daqui da igreja, são membros de outra igreja, nós costumamos visitar, não só membros aqui. E quando me pediram para fazer a visita, me falaram o básico da situação. Provavelmente essa família está participando conosco hoje do culto desta noite, são assíduos no culto. E me falaram que havia lá um problema de saúde de um senhor de idade, e lá também havia um problema de saúde de uma jovem senhora. Então, quando eu cheguei lá, não era só um probleminha de saúde, era uma coisa muito grave. Quando eu entrei no quarto desse senhor, haviam me falado que ele tinha amputado a perna. E a gente não tinha dimensão
que nível de amputação era. E quando eu cheguei lá, não era uma simples amputação de uma perna, eram as 2 pernas amputadas, bem na altura da bacia. Gravíssimo. E eu conversando com ele, eu cheguei, ô meu irmão, tudo bem, graça e paz, né? Chego para cima, que a gente tem que entrar para cima, e perguntei, como é que você está, como é que aconteceu tudo isso? Ele foi me contando a história dele, mas ele não me contou a história dele chorando, irmãos, foi contando a história dele normalmente. E eu pensei que o problema tinha parado ali, ele falou, e eu ainda tenho um outro problema, meu braço é mirrado, ele não movimentava esse braço tinha atrofiado. E eu pensei que o problema tinha acabado. E outra coisa, eu não consigo ir para a cadeira de roda porque eu tenho um problema gravíssimo na minha coluna, já fiz cirurgia, não consigo ficar sentado. Aquele senhor passa a vida dele, vai passar a vida dele até Jesus o chamar, deitado numa cama. Mas o que me impressionou, irmãos, e que alegrou o meu coração e me constrangeu, é que ao conversar com este homem de Deus, ele glorificava a Deus em tudo. Ele não estava triste, ele não estava ansioso, ele não estava angustiado, mas as bênçãos de Deus, em meio a todo o caos, eu fiquei constrangido, irmão, e alegre ao mesmo tempo. Para mim foi um culto de adoração a Deus, aquela visita, porque ela mexeu comigo. Como é possível um homem naquela situação tão triste glorificar a Deus da forma que ele estava glorificando? E Deus é tão bom, e lá estava a filha que se dedicou integralmente a ele, a ajudá-lo. Estava a esposa também saudável. Irmãos, que lar! Eu fui para abençoar, eu fui abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes Deus nos leva para cativeiros. Não é por causa de pecados, irmãos. É porque nem mesmo, às vezes, Ele não quer nos tratar. Ele quer tratar o entorno, porque eu sei que aquele homem cheio de Deus, ele está em situação, está tratando quem está em volta, porque ali foi aberto o ministério do cuidado. Só se Deus intervir que você consegue cuidar de alguém. Dar banho, trocar fralda, cuidar de manhã, tarde, noite, alimentar. É o ministério que foi aberto ali, o ministério do cuidar. Que lar, irmãos, em meio a toda situação, Deus está naquele lugar, louvado seja o nome do Senhor. Deus deseja, irmãos, que você viva bem. Deus deseja que a igreja dele viva bem. Deus deseja que nós sejamos gratos. Deus deseja que nós confiemos plenamente nele, mesmo em meio aos grandes desafios, mesmo em meio aos grandes conflitos, mesmo em meio às grandes tragédias ou dores. Deus deseja que nós vivamos bem com ele, através dele e na presença dele. Qual é o seu grande desafio, irmãos? Qual é o seu grande desafio? O que tem te impedido de orar pela manhã? O que tem te impedido de agradecer a Deus todas as manhãs quando você levanta? O que tem te impedido de agradecer a Deus à tarde? O que tem te impedido de agradecer à noite a Deus? Nós vivemos talvez uma vida tão boa comparado a este fato, a esta cena, e muitas vezes estamos murmurando. Pior que isso, estamos vivendo uma vida de pecado. E essa carta de Jeremias, Deus está despertando aquele povo que vive na Babilônia, como nós vivemos nessa grande Babilônia, para que nós possamos, para que aquele povo e nós nos aproximemos de Deus. Porque se o povo de Deus se aproxima de Deus, as bênçãos de Deus recaem sobre o povo de Deus, apesar de todos os sofrimentos e todas as lutas. Mas ali havia algo terrível acontecendo, e que acontece nos dias de hoje. Haviam falsos profetas, falando falsas coisas, para enganar o povo. Satanás sempre esteve no meio do povo naquele tempo, neste povo, e sempre estará nesse tempo, e sempre estará até a volta de Jesus, tentando desvirtuar o que Deus determinou, as ordenanças de Jesus. Cuidado com os falsos profetas. Continua aqui no versículo 8. Diz assim: porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, não deixem que os profetas e os adivinhos que há no meio de vocês os engane. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a ter. Eles estão profetizando mentiras.
em meu nome. Eu não os enviei. Irmãos, Deus deseja advertir todos os falsos profetas e todos aqueles que vivem atrás desses falsos profetas. As maldições que Deus levará a esses falsos profetas recairá também sobre todos aqueles que creem nas falsas profecias. Esse versículo 8 e 9 está dizendo que Deus está atento a todos aqueles que estão desvirtuando a palavra de Deus, e essa advertência vai trazer juízo sobre eles. Portanto, Deus está falando naquele tempo e nos dias de hoje: não deem ouvidos a falsos profetas, a falsas promessas. Eu me lembro, eu ainda namorava a Simone, isso deve ter uns 26 a 27 anos atrás. Simone vai lembrar desse caso. Um jovem conhecido nosso, nós gosto muito dele ainda. Ele teve um nenenzinho lindo, uma menina. E essa neném nasceu com uma doença. E ele vivia no mundo, mas vivia também próximo de nós. É igual Raimundo, né? Cláudia e... Vocês conhecem, sabem quem é, quando eu contar. Ele era gente boa, mas ainda não era salvo. E aí o neném nasceu com uma doença, com um diagnóstico grave. E alguém, não nós da Igreja Batista, alguém de uma outra denominação, fez promessas de cura, irmãos. E aí, óbvio, ele foi para essa igreja. Uma semana, um mês, um ano. Eu não tenho a precisão de quanto tempo demorou, mas demorou mais de um ano, talvez um ano e meio. Promessas. E ele, fiel, palavra de promessa, recebe, bombando na igreja. Parecia até um crentão mesmo. E aí passa um ano e meio, não tem essa precisão de tempo. A filha vem a falecer. Morre. É óbvio que esse jovem se decepciona não só com a igreja, se decepciona com Deus, irmãos. Há pouco tempo, que eu digo, talvez ano passado eu encontrei com ele, eu acho que ele não está no evangelho ainda. Vocês lembraram quem é? Lembram não? Do nosso grupo lá. Eu acho que até hoje ele não está no evangelho. Irmãos, malditos falsos profetas são do demônio, irmãos. Porque Jesus não promete cura. Jesus fala que quando você crê nele como único Senhor e Salvador, você vai ter que carregar a sua cruz. Pega a sua cruz e leve. Ele fala que no mundo tereis aflições. Jesus tem poder para curar? Tem. Jesus tem poder para ressuscitar? Tem. Mas é Ele que decide, não somos nós que vamos tomar essa decisão. Irmãos, nos meus 2 primeiros anos de 2 ou 3 primeiros anos de ministério, pastor, acho que eu nunca conversei com o senhor. Eu orava: Deus, me dá o dom da cura. Porque nós que vamos visitar, né, pastor, nós queremos chegar lá e orar e curar, irmãos. E orava, eu nunca, bom batista que sou, eu nunca prometia nada para ninguém, sempre seja feita a sua vontade, mas o meu coração falava: ó Senhor, me dá o dom da cura. Eu quero chegar nesses enfermos e fazê-los levantar. Irmãos, eu orei como Jesus 300 ou 300 vezes, eu não sei. Ele não me deu e não vai me dar. E obviamente eu parei de pedir isso. Porque o que Jesus queria levar era a cura do Espírito Santo, a salvação eterna, a esperança viva que é Jesus, que é muito mais importante do que uma cura física, ele levantar e cometer pecados e morrer sem Jesus. Portanto, irmãos, Deus estava advertindo esses falsos profetas que estavam atrapalhando a vida do povo de Deus ali na Babilônia, dizendo: olha, vai ser pouco tempo que vocês vão viver aí, não se preocupem. E por isso eles estavam desanimados em iniciar uma construção de casa, fundação. Imagina, construir casa demanda tempo. Por isso estavam desanimados a procurar casamento, a buscar casamento para os filhos, a plantar para poder se alimentar. Só que Deus estava dizendo: não durará pouco tempo. Serão 70 anos. O povo normalmente vivia bem até os 30, 35 anos. A mortalidade era muito alta. 70 anos, a palavra de Deus já diz, é o que? Enfado e canseira, já está no final de vida. Deus estava dizendo para ele: olha, presta atenção. E falando para você: você vai viver na Babilônia até morrer. Não tenha esperança de voltar a cultuar no templo,
porque você tem sua casa para cultuar. E eles começaram a cultuar em casa. Então, nós que estamos aqui temos que ter esse entendimento que nós estamos aqui de passagem, sim, mas com missão a cumprir. Talvez alguns cheguem a 90 anos, 100 anos, eu não sei, ou não. O que importa é que enquanto você estiver aqui, enquanto a igreja de Cristo estiver aqui, nós precisamos confiar no Senhor que Ele vai nos fazer prosperar. Para quê? Para cumprir a missão. Cada um Ele vai derramar a porção dobrada do Espírito, sabedoria, discernimento, visão a cada um de nós para cumprir a missão de acordo com o galardão de cada um, de acordo com o que Ele enxerga em cada um. Eu tenho uma missão, você tem a sua. Mas a igreja de Cristo como todo tem a mesma missão: pregar o evangelho, viver o evangelho, dar bom testemunho, levar salvação aos outros. E este é o tempo, porque um dia esses 70 anos alegóricos vão passar. E Jesus vai cobrar você, meu irmão. Não pense que Jesus não vai te cobrar. Jesus vai cobrar-me em cada alma que eu me distraí e não levei o evangelho. Jesus vai nos cobrar. Não sei como, mas não vai ficar em branco. Portanto, o tempo é agora, irmãos. O tempo é agora de você construir casa no sentido alegórico, mas construir casa de Deus que sou eu. É tempo de plantar, mas não é plantar comida, não. É plantar a palavra de Deus no coração ou nos corações daqueles que precisam de Jesus. Irmãos, eu falei domingo passado, domingo acho que foi hoje, não sei. Falei, irmãos, é inadmissível você dormir todas as noites sem ter pregado o evangelho, sem ter doer o seu coração por alguém que está caminhando para o inferno. Entende, irmãos? É inadmissível você ter paz no coração, sabendo que tua mãe, teu tio, teu primo, teu vizinho, teu amigo, teu colega de trabalho vai para o inferno. Não é você que vai salvar, mas Deus está mandando você plantar a semente, preparar a terra. Ore a favor dessas vidas. E cuidado com os falsos profetas que estão por aí. Hoje muito mais do que antes, porque está muito fácil ouvir os falsos profetas com promessas de riqueza, promessas de poder, promessas que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Mas algo extraordinário acontece com esses profetas. Vamos ler o versículo 15. Vocês podem dizer: o Senhor levantou o profeta para nós na Babilônia. Mas assim diz o Senhor sobre o rei que se assenta no trono de Davi, e sobre todo o povo que permanece nesta cidade, os seus compatriotas que não foram com vocês para o exílio. Assim diz o Senhor dos exércitos: enviarei a espada, a fome e a peste contra eles. Lidarei com eles como se lida com figos ruins que não são intragáveis, que são intragáveis. Eu os perseguirei com espada, com fome e com peste. Farei deles objeto de terror para todos os reinos da terra, maldição e pavor, zombaria e afronta entre todas as nações, para onde eu os dispersei. Porque eles não deram atenção às minhas palavras, declara o Senhor, palavras que lhes enviei vez após vez por meio dos meus servos, os profetas. E vocês também não deram atenção, declara o Senhor. Ouçam agora a palavra do Senhor, todos vocês exilados, que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a respeito de Acabe, filho de Colaías, e a respeito de Zedequias, filho de Maacéias, que estão profetizando mentiras a vocês em meu nome. Eu os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os matará diante de vocês. Em razão disso, os exilados de Judá, que estão na Babilônia, usarão esta maldição, que o Senhor o trate como tratou Zedequias, Acabe, os quais o rei da Babilônia queimou vivos. Porque cometem loucura em Israel, adulteram com as mulheres de seus amigos, e em meu nome falam mentiras, algo que eu não ordenei, mas eu estou sabendo, sou testemunha disso, declara o Senhor. A maldição que Deus falou para que aqueles que estavam na Babilônia sendo tratados em amor por Deus, que eles iam passar a falar seria: em razão disso, os exilados de Judá que estão na Babilônia usarão a maldição,
que o Senhor o trate como tratou os Edequias, Acabe, os quais o rei da Babilônia queimou vivo. Haveria um dia onde Deus ia tratar com esses falsos profetas. Usaria a mão de Nabucodonosor e entregaria lá na cidade. E eles seriam um escárnio público para o povo que estava cativo em Babilônia. Para que o povo de Deus tratado na Babilônia pudesse olhar e dizer: não vale a pena ser falso profeta. Não vale a pena me enganar com falsas profecias. Não vale a pena andar em pecado. Não vale a pena andar desobediência a Deus. Eu preciso me consagrar para que esse mesmo mal que caiu sobre Zedequias e Acabe não caia sobre a minha vida, não caia sobre a minha casa, não caia sobre a minha família. Esta maldição não caiu sobre o povo que estava exilado, irmãos. Porque o povo que estava exilado estava sendo tratado por Deus. Nós estamos aqui, na Babilônia, a grande Babilônia, aguardando Jesus voltar. Nós estamos sendo tratados por Deus, cuidados por Deus, apesar de nossas injustiças. Mas nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Quando Ele nos olha, Ele não vê a mim, Ele não vê a minha carnalidade, Ele vê o sangue de Jesus derramado sobre mim. As vestes de Jesus estão sobre o povo de Deus. Ele olha para a igreja de Cristo e Ele trata, cuida, adverte, admoeste, muitas vezes dá uma apertada, mas sempre será por amor a você. E aí vem a restauração, do versículo 10 a 14, que diz assim: assim diz o Senhor, quando se completarem 70 anos da Babilônia, eu os visitarei e cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus promete, irmãos, que o exílio duraria 70 anos. Ou seja, durante toda a vida deles, eles estariam no exílio. Durante toda a nossa vida, nós estaremos nesse mundo. Mas haverá um dia que eles não esta geração, mas a próxima geração, após passar pelo concerto, porque o Deus estava tratando aquela geração e dizendo: tenham filhos, filhos que tenham esperança em mim, filhos que creiam em mim, filhos que obedeçam a minha palavra, filhos que são minhas testemunhas, filhos que cultuam o Deus único. E estes filhos, ou os filhos desses filhos, que forem fiéis a mim, um dia eu venho buscá-los e levar de volta para Jerusalém. Nós estamos aqui na grande Babilônia. Vamos passar toda a nossa vida como esta geração passaria toda a sua vida. Mas haverá um dia, irmãos, onde Deus vai pegar uma peneira e vai separar o joio do trigo. Dentro da igreja chamada Igreja de Cristo, tem o trigo, mas tem joio. Ai de você, se você for o joio. Ai de mim, se eu for o joio. Deus vem buscar a igreja. E assim como condenou esses falsos profetas e todos aqueles que caminhavam com os falsos profetas, Deus vai condenar todos aqueles que estão dentro da igreja, sendo falsos crentes, vivendo uma vida de adultério, vivendo uma vida de mentira, vivendo uma vida de prostituição, vivendo uma vida de ganância, vivendo uma vida egoísta, vivendo uma vida de palavras malditas, vivendo uma vida de fofoca, vivendo uma vida de inveja, porfia, dentro da igreja. Pele de ovelhas, mas são lobos, querendo destruir e contaminar a igreja. Ai de você, ai de mim,
Porque um dia Deus vai determinar que estes viverão eternamente no inferno, onde é pranto e ranger de dentes. Nós não podemos nos esconder aqui dentro na religião. Não é o batismo que salva, irmãos. O batismo é ordenança para aquele que já está salvo. Não é título que salva. É uma vida diante do Senhor, crendo em Jesus como único suficiente Salvador, mas vivendo uma vida buscando a santidade. Como é difícil santificar, mas é lutar em Cristo Jesus para se santificar todos os dias, em obediência. Mas quando você toma essa decisão de viver em Cristo Jesus em obediência, saiba que você não vai fazer isso sozinho, porque isso humanamente é impossível. Você vai dizer: Abba, Pai, socorre-me, Jesus, porque eu preciso da tua ajuda para viver uma vida santa. Eu não vou conseguir. Ó Espírito Santo, habita no meu coração. Ó Espírito Santo, lava a minha mente com o teu sangue. Ó Espírito Santo, tira esse vício mental. Ó Espírito Santo, me dá força para resistir o mal, ao ponto de resistir 1, 2, 3 vezes, até o dia que ele vai fugir de mim, porque a tua presença está em mim, e eu sou luz e não mais trevas. Porque um dia nós iremos ser cobrados. Esse versículo 11 está aqui. Bênção de Deus, desejando para nós e declarando para nós que haverá sim um futuro de bênçãos, um futuro de milagre, um futuro de paz, quando Jesus vier buscar a sua igreja. Mas essa carta aos judeus da Babilônia diz que até que esse dia chegue, você precisa viver uma vida em obediência a Ele. Deus dá ordens para eles, eles precisam cumprir. Deus dá ordem para cada um de nós, da igreja de Cristo, para mim e para você, e você precisa cumprir. Eu preciso ser obediente. Você precisa obedecer a Deus, em nome de Jesus. Então vocês, versículo 12, quando vocês obedecerem, quando a igreja de Cristo obedecer e for fiel, quando eu, como crente em Jesus, for fiel, a promessa dele no versículo Deus diz: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu o que, irmãos? Os ouvirei. Irmãos, como é bom ter a certeza, como nesta manhã os homens da igreja estavam aqui de joelhos, uma multidão de homens representando cada lar desta igreja. A certeza que nós tivemos de, ao nos prostrarmos diante de Deus, ajoelhados, clamando pelo nosso lar, clamando pelo nosso casamento, clamando pelos nossos filhos, clamando pelas nossas finanças, clamando pela segurança que nós precisamos de ir e vir todos os dias, nós e a nossa casa, a certeza de nos prostrarmos diante dEle e saber que Deus está ouvindo. Essa certeza só vem se você estiver santificado. Se seu coração estiver impuro, você não vai ter essa certeza. Se seu coração estiver em pecado, sua mente estiver inundada de pecado, você não vai confiar no Senhor. Porque você não vai nem conseguir falar com Ele, porque não haverá fé. E porque você também, quem está em pecado, não consegue buscá-lo dia e noite e meditar na sua palavra, para não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. O pecado nos afasta da presença de Deus. E ao nos afastar da presença de Deus, nos desconecta da fé. E nós perdemos toda a esperança, que a esperança vive em Cristo Jesus. E isso nos faz ficar angustiados. Isso nos faz ficar magoados. Isso nos faz não perdoar aqueles que nos ofenderam. Isso faz guardar coisas do passado que só destroem a você a cada dia. Não ter a esperança porque vive uma vida de pecado, uma vida morna que serei vomitado, uma vida fria, ou não crer em Jesus me faz viver uma vida ansiosa, porque a esperança viva que é Cristo Jesus me faz olhar para frente e entender: não importa se eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolas. Se eu tenho uma esperança viva, eu creio nas promessas de Jesus, que Ele diz para você, para a igreja de Cristo, para mim: e eu estou com você todos os dias, até a consumação do século. Mas se a minha mente está embebedada pelo pecado, eu não vou conseguir ter essa sensibilidade do Espírito Santo. Por isso que esta noite a igreja de Cristo
precisa se consagrar no Senhor. Eu preciso me consagrar todos os dias na presença do Senhor, porque se nós não fizermos isso, nós viveremos uma vida e passaremos por aqui sem representar o reino de Deus. E a razão pela qual a igreja de Cristo está aqui é esta: para representar o reino de Deus. Deus vai te abençoar, irmãos. Basta você ser fiel. Nada vai lhe faltar. Absolutamente nada. Irmãos, eu falo isso com tanta confiança. Nunca faltou nada na minha vida. Eu não tenho muito, tenho pouco, mas nada falta. Nada, absolutamente nada falta. Talvez possa faltar na sua vida um luxo, mas quando você é fiel a Deus, as necessidades do dia, o pão nosso de cada dia, nada falta. A alegria do dia não falta, a paz do dia não falta, a proteção do dia não falta. Nada falta quando você verdadeiramente entrega a sua vida a nosso Deus. Quero concluir dizendo: Deus está falando para você e para mim, para a igreja de Cristo esta noite, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Descanse seu coração, irmãos. Para de pedir coisas se você não sabe se é ou não da vontade dEle. Eu já pedi tanta coisa que não era da vontade dEle, graças a Deus Ele disse não. Eu já criei tantas crendices, irmãos, eu vou contar uma, gente, é demais essas crendices, pastor. Eu tinha uma loja, e aí eu e Simone, ralei demais naquela loja, nossa. Simone falou para mim: não abre a loja, mas eu abri, fui desobediente, né? Meu Deus do céu. E aí eu fui numa igreja, eu e Simone, não fui sozinho não, e lá dizia o seguinte: faz certo ritual que você vai conseguir. Eu fiz, irmãos, não consegui nada, a loja fechou. Não creia em crendices, entende? Não creia. Creia na palavra viva. Deus está dizendo que é Ele que conhece os sonhos, os planos que tem para você. Peça ao Senhor para Ele gerar sonhos em seu coração, para que você não perca tempo fazendo aquilo que não é para fazer e se frustrar, se decepcionar, casar errado, montar um negócio errado, ir para um curso errado, perder tempo, tomar decisões erradas por causa das emoções. Confia no Senhor e fala para Ele: Deus, coloca no meu coração os planos que Tu tem para mim. Abre meus olhos espirituais para que eu possa ver a Tua glória. E a partir daí, não tomar as minhas decisões, mas tomar as Tuas decisões a favor do Seu reino. Não me deixe entrar numa faculdade se esta faculdade não for para a Tua honra e para a Tua glória. Não deixe eu sair daqui e ir para ali se Tu não for comigo. Não deixe eu dar um passo se Tu não for comigo. Não deixe eu ficar parado se você não estiver a favor desse negócio. Irmãos, coloque toda a sua vida, todos os pensamentos, todas as decisões no Senhor, porque é Ele que conhece os planos que tem para você. E os planos de Deus, Deus declara que é para fazer a igreja de Cristo prosperar. Deus deseja fazer a minha vida prosperar, não é enriquecer, mas prosperar. É eu plantar a minha hortinha e eu conseguir cuidar da hortinha, e a hortinha brotar e fazer prosperar, e eu poder me alimentar. É você, com seu colega de trabalho, você perceber que a vida dele está tão perdida, e você sentir no coração que ele precisa de uma palavra. E quantas vezes aconteceu com você ao longo dos anos e você não falou, e você sentir Deus, vai lá e fala com Ele, planta a sementinha do Evangelho, faz uma oração. Ele vai fazer você prosperar em tudo e principalmente na sua vida, como servo dEle, instrumento deles, cheio de autoridade e poder. O grande problema é que a maioria de nós fica buscando as coisas desses 70 anos que vão passar, e não estamos focados naquilo que é eterno. A Babilônia, aquela geração, passou muito rápido. Nós passaremos muito rápido aqui. E Deus está dizendo que todos esses planos que Ele tem para você, para a igreja de Cristo, são planos de fazê-lo prosperar, não de causar dano.
Portanto, não importa o que eu esteja passando, o que você esteja passando, não importa se a igreja está sendo perseguida ou não, no tempo e fora do tempo, se ela será perseguida, tudo isso está debaixo dos planos de Deus, não para causar dano, mas plano de dar a você uma esperança viva. Segunda-feira vai chegar, daqui a pouquinho, e você terá, como eu terei, muitas atividades e muitos confrontamentos. Talvez alguns tenham aqui uma semana difícil. A tua esperança não pode estar nos resultados que você deseja essa semana, porque pode ser que os resultados que você deseja não aconteçam. A sua esperança tem que saber: Deus, eu sei que Tu está cuidando de tudo. Eu sei que Tu está controlando todas as coisas, porque eu tenho sido fiel a Ti. Eu tenho lido as Tuas Escrituras, eu tenho meditado na palavra dia e noite, eu tenho intercedido, Senhor, eu tenho dado bom testemunho, eu sou um bom crente, Senhor, eu sou fiel a Ti, eu sirvo a Ti na igreja, eu prego o Evangelho, Senhor, e isso que está acontecendo está debaixo da Sua autoridade, do Teu poder, e eu sei que Tu está cuidando de mim, e vai me fazer prosperar mesmo em meio a tudo isso. Vai me trazer alegria, alegria é a prosperidade do Senhor em meio a tudo isso. Vai me dar força, força de Deus é prosperidade no Senhor para conseguir passar por tudo isso. Vai me dar resiliência, resiliência é prosperidade de Deus para que você passe por tudo isso. Vai me dar, Senhor, esperança de que um dia Tu virá me buscar. A esperança de que Deus um dia virá te buscar é prosperidade no Senhor, no seu coração. Isso te traz paz. Paz que só Cristo dá. E foi comprado com alto preço. Morreu na cruz por você. Para te libertar do cativeiro do pecado, para nos libertar do cativeiro de pecado, nos religar a Deus. Ao ponto de nós olharmos esse texto e falar com Ele: Deus, eu quero prosperar em Ti, eu quero prosperar através de Ti, eu quero prosperar por Ti, para a Tua honra e para a Tua glória. Quando nós verdadeiramente como igreja deixarmos o nosso coração centrado no Senhor, nós vamos ler esse texto e quando ver que Deus está preparando tudo, nós não vamos anexar imediatamente as coisas terrenas, por mais que Ele vai nos abençoar neste tempo aqui, nessa Babilônia. Mas a prosperidade que Deus deseja para você, irmãos, é a tua salvação, a tua santificação, a tua obediência. Deus deseja a santificação da tua casa. Deus deseja a salvação do seu casamento. Deus deseja a salvação de seus filhos, das gerações que virão através dos seus filhos até que Ele volte. Não existe prosperidade mais importante, mais valiosa do que a salvação em Cristo Jesus, que nos gera esperança viva. Portanto, que o Espírito Santo de Deus avive o nosso coração, para que nós possamos olhar para essa cruz que está vazia e entender que morto foi, ressurreto ao terceiro dia, vive está e habita no nosso coração. Nós somos a habitação do Senhor e nada temeremos, porque Ele nos gera esperança e um futuro na sua presença. No mais, que Deus nos abençoe, nos guarde e nos faça prosperar em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor.